Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver sobre juventude, estratificação, né, desigualdade social, que a gente estava vendo já anteriormente, e a questão da violência. Nosso tema hoje é violência de raça, né? Os negros do Brasil, vamos ver se essa história é mimimi mesmo, onde é que estão os dados para comprovar isso, né? Então, vamos lá. A primeira coisa é vocês abram a página do livro de vocês, 243, 244, tá? A professora segue por aqui e vocês por aí. Desculpa, garganta. Ali no primeiro parágrafo da 243, ali diz o seguinte: outra manifestação recorrente da desigualdade social no Brasil é aquela sofrida por negros, indígenas e seus descendentes desde o período colonial. O fim da escravidão não significou para os negros sua inserção em condições de igualdade na sociedade brasileira. Por quê? Porque eles foram libertados, mas não foram alforriados, porque não tinha terra, não tinha educação, não tinha para onde eles irem. Eles simplesmente foram para os arredores das grandes cidades e ali se instalaram, né? Para o sociólogo paulista Otávio Yanni, o que ocorreu foi a transformação do negro de escravo em mão de obra livre e subalterna e muito barata, né? O processo de privação material, de não ter acesso à questão material e de dominação ideológica, porque o negro é bandido, porque o negro não presta, porque o negro só faz coisa ruim, né, que a gente ouve sempre, empreendido desde então, exemplifica o tratamento desigual dispensado aos negros na sociedade brasileira. Então ele está dizendo que além da questão material, você tem uma questão de dominação ideológica, né? Preciso ter escravo, né? Não é o escravo lá, o escravo da senzala, é o escravo para ganhar pouco, né? Do ponto de vista material, todas as pesquisas demonstram um tratamento diferenciado entre brancos e negros. Aqui não tem uma pessoa, é toda uma sociedade, tá, gente? Por exemplo, a pesquisa mensal do emprego que faz o IBGE, quem é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que faz o levantamento desses dados. Aqui em 2013, depois nós vamos dar uma avaliada como é que estamos aí nos últimos anos. Mais recente, né? Realizada em algumas regiões metropolitanas brasileiras, algumas capitais, constatou que um trabalhador negro ganha em média 57,4% do que recebe um branco. Então, quer dizer, quase a metade fazendo as mesmas atividades. Ou talvez não, é uma média, tá, gente? Isso aqui é média salarial, conforme demonstra a tabela a seguir. Isso não é gente que não quer trabalhar, é gente que está trabalhando, tá, gente? Então, na tabela da página 243, na tabela 140, você tem aqui a primeira parte aqui, são de brancos. E a segunda ali, ó, separada por um risquinho branco e depois um cinza, diz preta e parda. Dá os anos de 2003 a 2013 em cada uma. E o total, por exemplo, em 2003 um branco ganhava 1.875,19. Estão me seguindo? Na segunda tabela, ali abaixo, em 2003, onde diz preto e pardo, 2003, ele ganhava 907, 9 mais 9, eu sei que é 18. Metade do salário, um pouco menos da metade do salário do que ganhava um branco. Vamos então a 2013, vamos fazer os extremos. Um branco ganhava 2.386, uma média salarial, e o negro ganhava 1.374, um pequeno aumento aqui, tá? Certo? Mas, como diz o texto acima, 57% a menos que ganhou o branco. Nas capitais, você percebe que Salvador, por exemplo, em 2003, um branco ganha 2.700, muito mais do que o dobro, né, gente, tá? E é uma capital negra. Eu conheci Salvador, você não vê branco, você só vê negros, né? Então, para vocês verem o índice de desigualdade social que tem uma sociedade como essa, né? Mas todas as outras, ela se sustenta mais ou menos ali, um pouco no final ali de 2013, um pouco por conta das ações afirmativas desses povos, né, das cotas e tal, ele tá ganhando um pouco mais em relação a 2013. Vocês imaginam se agora em 2003 era 57, vocês imaginam em 2003, tá? Era muito mais do que 57,4%, tá? Então, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, todos eles, nenhum deles o negro ganha mais do que o branco. E não tá ali perto, tá? É um pouco mais do que a metade.
Virando na 244, a gente tem um sociólogo que fala sobre esse tema, que é o Octavio Yanni, né, que vocês vão ler ali depois, tá? E ele também escreveu sobre o negro na sociedade de castas, né? Ele é um dos maiores escritores da América Latina nesse aspecto, né? Ali eu diz o seguinte: outro aspecto da desigualdade sofrida pela população negra são os casos de discriminação e violência nos quais são vítimas. Um mapa da violência, gente, que é esse que tá ali, ó, de 2014, aqui no livro de vocês, a 2016, apresenta dados alarmantes. Quem é que escreve o mapa da violência? É o pessoal da segurança pública de todos os estados brasileiros. E ali eles anotam, tipo, é como se fosse um diário do que acontece de mortes de brancos, negros, da população brasileira. E aí tem esse levantamento violento aí em relação a negros. Olha só, os jovens negros constituem a maioria das vítimas de homicídio, né? Em 2002, assassinato, né, gente? Entre 2002 a 2012, enquanto a taxa de brancos assassinados caía, né, a de negros subia, certo? No mesmo período, né? Que a gente não tá falando quem tem que morrer mais, quem tem que morrer menos, é quem não tem que morrer. Mas eles perceberam um aumento do número de negros sendo mortos, só por serem negros, tá, gente? De acordo com o coordenador da pesquisa, o sociólogo Júlio Weisselfish, os dados indicam o caráter seletivo das mortes. Uma pesquisa da Universidade de São Carlos, divulgada em 2014, demonstrou que 58% das mortes provocadas por policiais no estado de São Paulo tem como alvo a população negra, que por sua vez corresponde a 34% da população do estado. Negra, não parda aqui, tá? No que se refere à juventude negra, outro dado importante são as diferenças no acesso à educação. Aqui vocês vão perceber, né? Aqui os dados são da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, o PNAD, tá? Que é realizado pelo IBGE, tá aqui do lado e tem objetivo obter informações anuais sobre os aspectos socioeconômicos, né, da população e demográficos da população. Dizendo que os jovens entre 18 e 24 anos possuem inserção escolar desigual em relação à população branca. Estou ali na metade do parágrafo, gente. Isso se explica pelas dificuldades encontradas pela população negra de entrar e permanecer na escola. Primeiro é entrar, depois é permanecer. Por quê, professora? Porque muitas vezes precisam trabalhar para manter família, porque às vezes a escola é longe demais do trabalho, porque não tem dinheiro, porque às vezes o incentivo maior é para trabalhar. Mesmo nós, trabalhadores, muitas vezes a gente dá prioridade ao trabalho do que à educação, né? Ainda que se tenha observado melhora nos índices relacionados à juventude negra, quando comparados com a de juventude branca, verifica-se que esses são muito inferiores. Essa inserção desigual na escola tem consequências, por exemplo, no mercado de trabalho. Por quê? Menos tempo de escola, menor é a possibilidade, às vezes, de inserção, de conseguir um emprego e tal. Os dados da PNAD de 2012 indicam que os trabalhadores desempregados, 59% eram negros. Um aumento em relação ao ano anterior. Vocês imaginam um ano de pandemia, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouco. Essa tabela abaixo aqui, desigualdade entre os jovens, você tem aqui, ó. Primeiro a gente vai para a legenda. O verde escuro é fundamental, que é o ensino fundamental até o 9º ano. O verdinho um pouquinho mais escuro é o ensino médio. O outros é um verde mais ou menos entre os dois, né? E o índice superior, tipo, outros seriam provavelmente cursos técnicos, tá? E superior é o mais claro. Então, vocês imaginam que em 2001, 39% iam para a universidade, enquanto 10% dos negros iam, se vocês olharem. Se eu vou ali em 2011, eu pego os brancos nas universidades, eles chegam a 65%. Os negros, um pouquinho mais do que a metade em 2011 já, tá? 35% em relação aos brancos, tá, gente? Tá ok? Então eu vou mostrar aqui pra vocês esse vídeo aqui sobre o racismo estrutural no mercado de trabalho pra vocês, tá? Em vez de a gente só um pouquinho que eu não fazer mais parte, a gente vai manter, né? Outro só saindo aqui dos anúncios, tá? Mas brasileiro é cristão, né? Brasileiro, mas
carpinteiro pedreiro, né, eiro brasileiro, é o tirador do pau-brasil no primeiro ciclo econômico do país. Isso diz muito sobre a nossa identidade, né, nossa nacionalidade. É pensar um país para explorar o pau-brasil e não para a formação de um país, que nessa exploração a população negra está no lugar de explorada, né? E isso é uma constante ao longo da história. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2020, a taxa de desemprego entre os pretos foi de 17,8% e entre os pardos de 15,4%. Já a dos brancos foi de apenas 10,4%, bem abaixo da média nacional, que foi de 13,3%. Porque nós entendemos que o desemprego está ligado com a cultura da marginalização do negro, está ligado com o racismo estrutural. Entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020, o desemprego entre os pretos aumentou em 2,6 pontos percentuais e entre os pardos em 1,4 ponto percentual. Já entre os brancos, o crescimento foi de apenas 0,6 ponto percentual. O racismo estrutural, ele se delineia, ele se define. O poder estabelecido de uma empresa, por exemplo, não percebe que a ausência do negro é fruto de um esquema de país que vem com a escravidão, o sistema desclassifica o negro. E essa maneira se repete e se reproduz em todos os esquemas. Dados do Ministério da Economia apontam que os trabalhadores pretos recebem cerca de R$1.000 a menos que os brancos e cerca de R$2.000 a menos que os amarelos. Já as mulheres pretas e pardas recebem cerca de R$500 a menos que os homens pretos. O racismo é estrutural, ou seja, ele está na estrutura das relações sociais por ser um sistema de opressão. Sempre que saem os relatórios, os indicadores sociais relacionados à população negra dão conta de uma condição pior. E isso tem a ver com o racismo ser estrutural e impactar o Brasil em várias dimensões, né? Enquanto 32,22% dos trabalhadores pretos têm carteira assinada no Brasil, entre os brancos este percentual chega a 38,92%. Porque na Constituição Federal fala que a ordem econômica deve reduzir as desigualdades sociais. Então, é uma incumbência dos atores econômicos, das empresas, né, portanto, promover maior equidade social. E no Brasil não dá para falar de equidade social sem falar de relações raciais, de promoção da equidade racial. Com certeza, o trabalho que fizemos foi muito suado ao conquistar cota para negros nas universidades, ao conquistar cota para negros no serviço público, em todos os cargos estagiários, nos concursos do Ministério Público, no concurso da Defensoria. No entanto, não é suficiente enquanto as empresas particulares não entrarem na dinâmica da inclusão. Ok, então a gente vai vendo que os pretos e pardos dentro desse levantamento representam mais da metade da população do Brasil, que 56,8%, e foram os mais prejudicados pelos efeitos da crise no mercado de trabalho, da crise da pandemia, né? Por quê? Porque já não tinham tanta educação e a pandemia logo vem e aumenta o desemprego, né? Ele aumenta mais entre os pretos e pardos, a taxa de desemprego entre os pretos foi mais expressiva, perderam o seu. A taxa de ocupação entre os pretos ficou menor, quer dizer, quem estava ocupado, quem estava trabalhando. E caiu mais quem estava, os pretos foram os que mais saíram, né, dos seus trabalhos, né? Menor proporção entre os trabalhadores com carteira assinada, quer dizer, estão fazendo bico, né, e a remuneração ainda é menor. Na verdade, sempre que saem os relatórios, os indicadores sociais relacionados à população negra dão conta de uma situação ainda pior. E com a crise, isso escancara, né, segundo o diretor do Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades, Daniel Teixeira.
Aqui nesse gráfico, a participação que ele fala lá em cima, participação dos negros no mercado de trabalho, né? Ocupação, desocupação. Aqui no caso é participação na força do trabalho, que estão trabalhando, né? Os negros, 64%, caíram, né, para 58%. Os brancos de 62 foram para 56 e os pardos de 60 foram para 53, né? Então, a população aí que mais perdeu foram a preta e parda, né, que não estão trabalhando. Os que estão ocupados, né, brancos estão de 56, 50%, os pretos de 54 caiu para 47, bem expressiva a queda, e os pardos ainda mais a queda, né, de 50 para 45, né? Quer dizer, os dois, né? Desculpa, os dois, né? Tá? 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 6 pontos percentuais, e aqui também 6 pontos percentuais. Aqui, 6 pontos percentuais também, né? Agora, se você falar em taxa de desocupação, professor, aqui tá parecido, né? Aqui tá parecido, né? O nível de ocupação. Mas a gente tem que entender que a maior parte das pessoas que está desocupada, muitas vezes não cansa de procurar emprego ou não tem dinheiro para ir procurar emprego, né? Ou come ou procura emprego, né? Então daí entra nessa taxa aqui, os pretos de 16% foi para 17%, então aumentou 1,8% percentual, é muita coisa. Os pardos de 14,5% foi para 15,4%, 1 ponto percentual. E os brancos de 10% foi somente, perderam seus empregos 0,2% da população. Então aqui você percebe que a desocupação, o desemprego aumenta muito mais, os desocupados estão muito mais entre pretos e pardos do que brancos, certo? Claro que a gente tem um desemprego também entre os brancos, né? Em toda a população brasileira, né? Mas aqui o que se percebe é que entre os negros foi maior, tá? De acordo com o IBGE, na passagem do primeiro para o segundo semestre de 2020, né? Que são os primeiros meses da pandemia, o desemprego aumenta 2,6% pontos percentuais para os pardos, tá? E para os brancos somente 0,6%. Provavelmente por conta também da possibilidade de ter internet, computadores e tal, tá, gente? Então, o site do G1 aqui, tá? Com o tema Pandemia aumenta a desigualdade racial no mercado de trabalho, aponta os dados oficiais. Terminamos a nossa aula de hoje, então.